Que tipo de golpe poderia fazer Yujiro mostrar uma expressão tão chocada? Era o punho do Tricerátopo, que Baki havia conjurado por meio da imaginação mental. Ao ver isso, o rosto de Yujiro se suavizou em um sorriso gentil. Não havia dúvida alguma, esse golpe de Baki havia acendido completamente seu espírito de luta. Até mesmo os espectadores conseguiam ver isso com total clareza. Gradualmente, à medida que a forma humana de Baki desaparecia, o que agora estava diante de Yujiro era um Tricerátopo verdadeiro, de verdade. Yujiro sempre sonhou em lutar contra um dinossauro. Agora, seu próprio filho finalmente realizou esse sonho. Em seguida, Yujiro ergueu lentamente os dois braços, pronto para enfrentar a investida dessa fera colossal. No instante seguinte, Baki empurrou o chão com força e disparou em direção a Yujiro como uma bala de canhão. O impacto avassalador forçou Yujiro a dar alguns passos para trás. Naquele momento, Baki era exatamente como um tricerátopo real, travando um choque direto de chifres com Yujiro. Mesmo depois de atravessarem carros na rua, nenhum dos dois diminuiu a velocidade nem por um segundo. Todos que assistiam ficaram completamente impressionados. Enquanto isso, bem acima da cidade, Piccolo observava silenciosamente essa luta entre pai e filho. Por fim, Yujiro já tinha se divertido o suficiente. Ele começou a zombar do Shingequan de Baki, dizendo que estava cheio de falhas. Uma cópia continua sendo apenas uma cópia. Ela jamais pode se comparar ao poder total do original. Em seguida, Yujiro decidiu dar uma lição em Baki e mostrar como é o verdadeiro Shingequan. Primeiro, assumiu a postura da palma do urso, depois a postura do louva-a-Deus e, por fim, a postura do Gru. Mas isso ainda não era o principal. Logo depois, Yujiro juntou as mãos e finalizou com um gesto estranho e bizarro. Baki ficou completamente atônito. Claro que Yujiro havia inventado tudo aquilo na hora. No segundo seguinte, ele desceu os dois punhos com violência, rasgando suas roupas em pedaços. Antes que alguém pudesse reagir, o corpo de Yujiro explodiu em uma luz branca ofuscante. Uma onda invisível de energia se espalhou em todas as direções. Quando a luz se dissipou, as lendárias costas do demônio foram reveladas diante de todos. E a pessoa que Yujiro estava imitando era ele mesmo, pois simplesmente não conseguia imaginar nada mais forte do que ele neste mundo. Então, Yujiro lançou um soco feroz no ar, enviando instantaneamente uma força invisível diretamente contra Baki. E o show pessoal de Yujiro estava apenas começando. Até mesmo um simples chute giratório parecia capaz de rasgar o próprio espaço. Tudo o que Yujiro fazia era pura demonstração de seu poder esmagador. Ele roubou completamente os holofotes e agora a batalha entre eles havia oficialmente começado. Porém, em apenas uma troca de golpes, Baki conseguiu nocautear Yujiro com um único soco. No entanto, no exato momento em que Yujiro estava prestes a cair, ele abriu os olhos de repente e se firmou em uma postura incrivelmente estranha. Foi por pouco. Yujiro quase foi derrubado pelas mãos desse jovem insolente. Ao se levantar novamente, Yujiro não pôde deixar de elogiar a força por trás daquele soco. Esse é meu garoto. Vem cá, deixa o papai dar um tapinha na sua cabeça. Não precisa ter vergonha. Estamos no meio de uma luta. O que há de errado em um pai querer elogiar o próprio filho? Ao ouvir as palavras do pai, Baki subitamente começou a chorar. Nem ele mesmo entendia porque uma única palavra carinhosa de seu pai trouxe uma sensação de calor que ele nunca havia sentido antes. Naquele momento, cerca de 15 centímetros abaixo da clavícula do garoto, uma dor aguda e invisível o atingiu de repente e as lágrimas jorraram como uma represa rompida. Era algo profundamente comovente. Não dá nem para assistir. Ser elogiado pelo próprio pai, algo tão simples. E ainda assim esse jovem de 18 anos nunca havia vivido isso antes. Mas essa felicidade repentina não durou muito. Mesmo desejando desesperadamente o amor do pai, quando a mão de Yujiro estava prestes a tocá-lo, Baki desviou instintivamente. Ele não conseguia aceitar um momento tão íntimo no meio de uma batalha entre pai e filho. Mas ele foi ingênuo. Ninguém pode impedir Yujiro de fazer o que quer. Antes que Baki pudesse reagir, Yujiro já o havia puxado para um abraço. Não importava o quanto Baki lutasse. Ele não conseguia se libertar do aperto de Yujiro. Tudo o que podia fazer era deixar a mão do pai repousar sobre sua cabeça. Nesse instante, lágrimas de frustração explodiram. Parece que Yujiro realmente é um pai amoroso afinal. Mas logo Baki começou a reagir. Ainda assim, naquele momento, ele era como um boneco de pano, sendo arremessado para todos os lados conforme a vontade de Yujiro. Por fim, Yujiro se entediou. Ele lançou Baki para o alto e Baki girou no céu como uma pipa com a linha cortada, rodopiando 25 mil vezes no ar antes de quase tocar o chão. Mas o que o aguardava era mais um dos chutes cheios de amor de Yujiro. Baki foi lançado novamente pelos ares até se chocar violentamente contra o concreto, onde finalmente parou. Porém, antes que pudesse sequer se levantar, Yujiro já estava parado sobre ele. Em seguida, veio mais um chute no queixo, lançando-o diretamente para o céu. A essa altura, a mente de Baki estava completamente vazia. Diante do ataque incessante de Yujiro, ele não tinha qualquer chance de reagir. Tudo o que podia fazer era ser esmagado contra o chão. Observando Baki imóvel no solo, Yujiro disse que havia se divertido bastante, mas que agora era hora de encerrar esse jogo. No entanto, antes que pudesse dar o golpe final, uma presença extremamente poderosa surgiu de repente. Ele se virou para olhar, e ali estava Piccolo, o homem pré-histórico. Será que ele também pretendia intervir nessa luta entre pai e filho?